Bom dia, a paz do Senhor a todos e a todas, né? É com grande alegria que nós começamos mais um dia, né? É pela misericórdia do Senhor Jesus. Se não fosse Ele, nem eu, nem você estaríamos de pé. Porque se a gente fosse olhar para a situação que a gente está vivendo, né? O vale, a situação, a gente nem levantar da cama a gente quer, né? Mas é isso que o inimigo quer, nos prostrar, nos deixar em cima de uma cama, né? Para nos trazer depressão. E a cada hora, né? A cada dia após dia, ele fazendo isso, ele vai destruindo a nossa vida, né? E se a gente ficar deixando essa brecha aberta, irmãos, depressão não é brincadeira, não é verdade? Depressão é coisa séria, é uma doença silenciosa que pode matar e já matou muitas pessoas. Então nós devemos ter a consciência que nós temos que primeiramente, quando vier esses pensamentos malignos, repreender esses pensamentos e falar, né, que o Senhor é o nosso Deus, que é Ele que nos coloca de pé, que é Ele que nos dá força, né? Mesmo a gente não querendo levantar, irmãos, mas vamos levantar e seguir em frente, porque o Senhor vai arrumar tudo o que tem que arrumar na nossa vida. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte, porque se a gente dá brecha para o inimigo, a gente entra em depressão profunda, né? E isso acarreta o mal para a nossa própria vida. Então nós temos que, independente de querer levantar ou não, a gente tem que levantar, irmãos. E como se diz, né? E vencer o dia com a presença de Deus e deixar o inimigo envergonhado por causa disso. Amém? Então, eu abri a palavra do Senhor aqui hoje e a palavra que o Senhor falou comigo foi Lamentações 3. Amém? Lamentações 3, do 18 ao 26. Amém? Eu vou ler para os irmãos. Amém? Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo, do abstinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor Jesus. Tá vendo, irmãos? Olha essa palavra aqui, né? Jeremias descreve a sua tristeza, solidão e sofrimento, né? Mas lembrando-se das dificuldades que ele tem enfrentado e que o Senhor sempre foi na frente dele, sempre foi conduzindo a vida dele, né? Nos momentos mais difíceis, assim somos nós, né? Nós também passamos por momentos, como eu falei aqui, a gente não quer nem levantar da cama. A gente quer que os dias passem correndo, e até que Jesus volte logo para a gente sair do sofrimento que a gente está. Mas só, irmãos, que nós não podemos ser covardes e correr, né, dos nossos problemas, e sim enfrentá-los de frente a frente, mas com sabedoria, com discernimento, e pedir ao Senhor para ter misericórdia de nós e não deixar a gente cair na depressão, a gente, né? Porque é isso que o inimigo quer. E aqui também, irmãos, nos versos 21 e 24, né? Apesar da dor, ele se lembra do amor e da fidelidade do Senhor, que não se esgotam, renovam-se a cada manhã. A cada manhã, a misericórdia do Senhor se renova sobre minha vida, sobre a tua vida. E é a misericórdia dele, irmãos, que tem nos sustentado mesmo. Porque, olha, é só Jesus mesmo. Tantos acontecimentos, tantas coisas que nós não sabemos nem explicar, né?
A gente passa por tantos processos, mas precisamos passar por eles, porque o Senhor está nos moldando para o amanhã. Porque a gente não sabe, mas tem surpresa do Senhor, tem vitória, tem alegria chegando, aleluia, tem renovo. Mas para isso nós temos que passar pela moinha, né? Para isso nós temos que passar pela prova, pelo teste, né? Para a gente ser aprovados por Deus. Glória a Deus, né? E aqui no versos, irmão, 25 e 26, Jeremias afirma que o Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele e para aqueles que o buscam, e que é bom esperar silenciosamente pela salvação do Senhor. Que nós devemos esperar, né? E confiar, porque a gente está esperando não é em qualquer Deus, irmãos, é o Deus de Israel. É o Deus que Ele vê o nosso sofrimento, Ele vê a nossa dor, Ele vê a nossa aflição, o nosso desespero, a dor do nosso coração, perguntas que ficam sem respostas, as nossas indagações. Mas o Senhor conhece a mim, conhece a você, e Ele vai resolver essa situação. Então a gente tem que ter fé, colocar nossa causa, por mais difícil que seja o que nós estamos passando, irmãos. Vamos colocar essa causa que para nós é impossível, não tem jeito, não tem saída. Mas para Deus, irmãos, para Deus há saída, não é verdade? Para Ele há saída. E porque depois disso tudo, como eu falei, vai haver um grande testemunho que edificará muitas vidas, que curará muitas mulheres, né? Que curará muitas mães. Através do nosso testemunho iremos ganhar muito mais almas para o reino do Senhor. Mas se a gente desistir, como que nós vamos contar testemunho? Então nós não podemos desistir e saber que a misericórdia do Senhor tem sido conosco, né? Não só hoje, mas para todo sempre. Então, irmãos, aleluia, aqui em Lamentações 3 é um chamado à esperança e à confiança em Deus, mesmo no meio da aflição. Jeremias, apesar de suas dificuldades, encontra força para perseverar ao lembrar da misericórdia e fidelidade do Senhor, porque é só Ele, irmão. Não fique pensando você que fulano vai ter pena de mim, fulano vai ter misericórdia. Não é bem assim não, irmãos. A nossa confiança só está em Deus, não está em ninguém aqui nessa terra, não. Nós temos que entender que nós precisamos confiar em Deus e por Ele em primeiro lugar, ter compromisso com Ele, ler a palavra, ter uma vida santificada na presença dEle, porque assim Ele nos dará a vitória, mas Ele não dará de qualquer jeito não, porque como fala, né, irmão, tem até na passagem na Bíblia, faça a sua parte e eu te ajudarei. Então nós temos que fazer a nossa parte para a gente ter, né, a vitória. Porque não é de qualquer jeito que Deus vai nos dar a vitória. Nós precisamos estar preparados para receber a vitória. Nós temos que estar firmes na rocha. Nós temos que estar maduros, né, suficiente para entender o mundo espiritual, porque não é brincadeira. A guerra nossa aqui, muito, irmão, é o mundo espiritual, só que a gente não enxerga. Porque a gente só está conseguindo ver o carnal, mas o espiritual existe, irmão. E se a gente não tomar cuidado, é só Jesus na causa. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, né? Então, a misericórdia do Senhor não tem fim, né? Ele é maravilhoso. E essa passagem também ressalta, né, irmãos? O quão grande e inabalável é a fidelidade de Deus para conosco. Mesmo quando as coisas parecem ir de mal a pior, podemos confiar que Deus permanece fiel à sua palavra e às suas promessas, né? E a esperança também em meio à angústia. Em Lamentações aqui 3, 22, 23, irmãos, é um convite à esperança e para a gente confiar, porque a gente pode estar passando a maior tristeza, irmão.
o maior sofrimento. A gente pode estar, como se diz, num labirinto. Você não sabe para onde você vai, se você vai para a direita, se você vai para a esquerda. Meu Deus, para onde que eu vou? Estou sem direção. Meu Pai, irmãos, mas quando a gente se sentir assim, vamos fazer propósito, vamos ler a Bíblia, vamos parar e ouvir a voz do Senhor, para Ele nos dar uma direção, mas para a gente fazer uma direção com sabedoria, discernimento e não enfiar a mão pelos pés, né? Mas sim pedir a direção do Senhor. É só pedir que Ele dá, irmãos. Mas então vamos, né, colocar a nossa vida no altar do Senhor e se santificar dia após dia na presença dEle, para assim nós vivermos a promessa que Ele tem para mim, para você, para nós, porque Ele tem uma promessa e Ele quer que, né, seja cumprida, mas só que também depende da gente se entregar a Ele. Depende de nós abrirmos o nosso coração verdadeiramente e deixar papai trabalhar, né? E o mais ele fará, pode ter certeza, irmão. Enquanto você cuida da tua vida espiritual, Deus está cuidando das outras áreas da tua vida. Então apenas confia e descansa, porque Deus ele não dorme. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele contempla tudo e dele não podemos esconder nada. Então apenas confia nele e entrega a tua vida no altar do Senhor e você verá as promessas de Deus se cumprirem. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.